Olá, sejam bem-vindos a mais um Explora Mundo. Esse canal que ama falar sobre diferenças e curiosidades culturais, tanto do Brasil quanto de outros países. Hoje a gente vai conversar com a Hayat. Ela é brasileira, mas também tem nacionalidade palestina e atualmente mora no Canadá. Então, roda a vinheta aí! Queria saber de você como foi ser criada no Brasil por uma família palestina, uma família de outro país. Qual foi o idioma que você aprendeu na sua infância? Se você fala o árabe também. E como é que está sendo, ainda mais com essa mudança para outro país, que é para o Canadá? Como é que foi que isso aconteceu? A família do meu pai, no caso, já estava no Brasil antes, só que meu pai não morava no Brasil, porque ele estudou fora, ele morou no Canadá por quase 10 anos, ele morou em Montreal. Então, quando os meus pais foram pro Brasil, principalmente a minha mãe, ela não tinha vivência no Brasil, ela não sabia falar o português, ela não conhecia o idioma. Então, quando eu nasci, os meus irmãos nasceram, a minha mãe, ela estava aprendendo português com a gente. Então, por exemplo, assim, o idioma que eu escutava em casa quando eu era bem pequenininha era o árabe. Desde cedo eu escuto árabe em casa. Teoricamente seria minha primeira língua, mas o que eu considero minha primeira língua é o português, no caso, porque é a que eu melhor consigo falar, eu acho. E é bem diferente, né? Porque são costumes diferentes, são idiomas diferentes, são expressões diferentes. Então, ao mesmo tempo que às vezes era difícil, assim, porque eu cresci vendo, por exemplo, alguns amigos meus conseguindo fazer algumas coisas, podendo fazer algumas coisas que eu, Hayat, não podia fazer, era também bom, porque eu aprendi coisas de uma cultura diferente da minha cultura. Eu sempre ia para a Palestina visitar os meus parentes, então isso te ensina, não vou dizer que te ensina a ser tolerante, mas eu acho que te ensina a saber conviver com as diferenças, sabe? Cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus costumes e tu tem que se adaptar para que todo mundo fique confortável. E no caso a mudança para cá foi muito, muito, muito difícil mesmo, assim, eu queria voltar, não gostei, assim, senti falta dos meus amigos, da minha rotina, mas atualmente agora eu curso psicologia, tô acostumada com a vida aqui, eu acho que agora eu não voltaria. Sim. Mas o que você considerou assim muito diferente entre a cultura do Brasil e a cultura do Canadá, ao que você não conseguiu se adaptar? E também você falou, por exemplo, que quando você era criança, seus amigos podiam fazer algumas coisas, mas você, por causa da sua cultura, da cultura da sua família palestina, você não podia. No Brasil, as pessoas são muito amigáveis, são muito simpáticas. Eu sinto que é muito mais fácil tu conseguir fazer amizade. Já aqui, cada um tem sua rotina, as coisas são muito longe, tipo, umas das outras, assim. Então, leva um pouco mais de tempo para tu conseguir ter aquela amizade de, tipo, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos. Eu gosto muito das pessoas do Brasil. A comida do Brasil é 1000 vezes melhor. Aqui a gente tem acesso a tudo, absolutamente tudo. Só que é muito industrializado também, sabe? Mas coisas caseiras, assim, é um pouco mais difícil tu encontrar aqui. Mas uma coisa que tem aqui que eu não sinto no Brasil é a questão da segurança, né? Eu me sinto muito segura aqui. Eu posso andar, assim, no horário que eu quiser. Eu posso andar com o celular na mão. Tem vezes que, por exemplo, assim, eu tô num lugar, no Starbucks, assim, ou em qualquer cafeteria tomando alguma coisa, eu posso deixar as minhas coisas na mesa, eu só faço assim, eu peço pra pessoa, tu pode olhar pra mim, eu vou no banheiro, tipo, não tem problema. O sistema de saúde aqui também, não vou dizer que ele é perfeito, mas ele é muito bom também, né? No Brasil a gente tem o SUS é algo maravilhoso também, só que acaba levando tempo, né? E aqui a gente também tem, mas eu sinto que funciona, sabe? Por exemplo, antibióticos, coisas assim. Por exemplo, meu anticoncepcional, eu não pagava nada por ele, assim, porque o governo cobre 90% dos medicamentos, 95% até 25 anos de idade, mais ou menos assim. E da questão do que eu mencionei, de coisas que meus amigos poderiam fazer, que eu não posso fazer, eu acho que também vai muito na questão do fato de eu ser muçulmana, né? No islamismo, eu não posso consumir bebidas alcoólicas, eu não posso fazer tatuagem. Eu deveria usar o hijab, no caso, que eu não uso, mas eu tento me vestir de uma maneira que eu me sinta confortável. E aí, por exemplo, sei lá, tinha a época de festa de 15 anos, que as minhas amigas faziam assim, e eu não podia ir, por causa que era o ambiente, a bebida, as coisas assim. Você que mencionou que você não usa o hijab. Quando se fala na cultura muçulmana, normalmente as pessoas associam a uma opressão contra a mulher, porque elas têm que cobrir o corpo, elas têm que cobrir a cabeça. O hijab, o lenço, né, que a gente chama na cabeça, é uma ordem de Deus. Então, ao não usar ele, eu tô errada. Não tem como dizer assim, porque eu posso, não posso, eu tô errada. Só que também, os meus pais, a minha família nunca me obrigou
a colocar o hijab, sempre foram muito tranquilos com isso. A minha mãe usa, mas ela nunca pegou, tipo assim, eu acho que eu nunca tive essa conversa com a minha mãe, pra você ter noção. Percebo que muitas vezes as pessoas não comparam muito com as outras religiões também, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, as freiras. A freira cobre a cabeça também, sabe? E aí a freira, quando a gente vê, muitas pessoas associam as freiras com pureza, com luz, com coisas positivas, aí tu tem de um lado algo lindo, maravilhoso, do outro lado tu tá falando que é uma pessoa oprimida, entendeu? Sendo que a vestimenta é muito parecida também. Acredito eu que no judaísmo, não posso confirmar também, mas acredito que as mulheres elas usam peruca também para tapar o cabelo. Não estou dizendo todas, porque nem todas as muçulmanas usam o hijab também, mas a gente tem essa outra característica. Então não é somente do islamismo, mas eu acho que pelo islamismo ter tanta gente que faça também, aí já fica um pouco mais gritante assim essa questão. E aí muito se fala da opressão das mulheres muçulmanas. Então uma coisa que eu gosto muito de separar é a cultura árabe da religião islâmica, porque são coisas completamente diferentes, mas que infelizmente o pessoal associa. E aí a cultura árabe, assim como inúmeras outras culturas, é uma cultura machista, a gente não pode negar isso. Só que a religião islâmica, ela garante à mulher todos os seus direitos. Então, por exemplo, assim, o direito do voto e o direito do divórcio não existia antes do islamismo. Foi o islamismo que trouxe para a mulher. Quando o pessoal ia para a praça pública fazer votações das cidades, assim, com o islamismo, o surgimento dele, começaram a permitir que as mulheres entrassem também. Então a gente também tem muito assim a questão de que a mulher deve obedecer ao marido. Mas eu sempre aperto muito nessa tecla, assim, a mulher muçulmana ela não tem que obedecer ao marido, tem que ter um respeito de ambas as partes. Assim como ela respeita ele, ele tem que respeitar ela também. As mulheres muçulmanas que eu conheço, da minha família, que usam hijab, no caso, elas usam porque é algo que elas acreditam, entendeu? É porque elas se sentem à vontade, é porque elas querem aquilo, porque elas se sentem bem representando a religião. Na outra semana a gente conversou com uma portuguesa que atualmente mora no Egito, que é um país predominantemente muçulmano. Normalmente cristãos moram em países cristãos, mas como é que é para uma muçulmana morar em outro país, um país cristão, que normalmente também é cheio de estereótipos e preconceitos e... Olha, no Canadá até que não tem muito esse problema, porque aqui é o país mais tipo, de diversidade, assim, que existe, que eu já vi. Tu sai na rua, tu vê gente de tudo que é tipo de nacionalidade, assim. Por exemplo, meu vizinho aqui é paquistanês, esse aqui é chinês, o da frente é do Egito, mais 2 casas para baixo é do Líbano, então tu vai conhecendo pessoas diferentes. Só que no Brasil, as pessoas, infelizmente, assim, eu digo infelizmente porque a gente não aprende muito sobre isso na escola, a gente não tem muito contato com as pessoas, aí a gente acredita muito naquilo que a gente vê em novela, vê na televisão e tudo assim, e aí acaba acreditando que, sei lá, por exemplo, daquela novela O Clone, o pessoal assiste a novela e acha que aquilo ali é verdade absoluta, que a mulher é obrigada a casar, que a mulher é isso e aquilo, quando não é, tu não pode obrigar uma mulher muçulmana a casar, isso aí é um dos maiores pecados que tu pode cometer, assim, se tu for muçulmano de verdade, sabe? É um pouco difícil, eu sempre tive muita sorte com os meus amigos, eles sabiam que eu era muçulmana, às vezes eles falavam árabe, misturavam, mas tipo, eles sabiam e sempre me respeitaram muito, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe, ela usa o hijab. Aí, por exemplo, quando ela vai sair pro shopping da minha cidade, ou quando ela vai até no aeroporto, assim, o pessoal olha pra ela e fica encarando, assim, porque pra eles eu acho que é algo de outro mundo, assim. Às vezes apontam, cochicham. Nunca aconteceu de, tipo, ter um confronto direto, assim, eu pegar e ter que perguntar à pessoa, tipo, por que tu tá olhando, assim, sabe? Mas já vieram algumas pessoas perguntar, tipo, com educação, mas assim, por que tu tá usando isso? Tipo assim, e isso é muito de boa, assim, eu acho incrível que a pessoa queira aprender. A gente aqui no Brasil é acostumado a gritar pelo feminismo de a mulher ter o direito de usar o que ela quiser. Como é que você enxerga essa causa também? O feminismo, no caso, defende o direito da mulher de usar o que ela quiser, de ser o que ela quiser, de basicamente ser livre, tá? O feminismo, ele quer essa liberdade, ele quer igualdade, tipo, não quer superioridade de maneira alguma. Então, quando as pessoas falam assim, mas a mulher tem que ter o direito de usar o que ela quiser. A mulher, ao usar o seu hijab, ao se cobrir toda, ela tá usando desse direito. Porque, por exemplo, assim, não gostam quando as mulheres usam roupa muito curta ou ficam, tipo, muito peladas, que nem falam. Mas também não gostam quando elas se cobrem todas. Então, de qualquer um dos dois lados, vão falar mal das mulheres, entendeu? Então, eu pego e eu vejo muito isso, assim, sabe? Que o pessoal fala, mas, tipo, tu usa o hijab, tu é muçulmana, como é que tu pode falar de feminismo, assim? Pra ser sincera, a religião islâmica, ela garante à mulher todos os direitos dela. Todos os direitos possíveis que tu pode imaginar, a religião garante pra mulher. Então, por exemplo, assim, a minha religião me garante que eu possa andar sozinha na rua, tipo, segura, entendeu? Que ninguém vai mexer comigo.
Mas eu não me sinto segura quando eu ando, por exemplo, no Brasil de noite às 10, 11 da noite sozinha. Eu tinha que voltar da minha faculdade até minha casa a pé. Eu não voltava. E era tipo uma caminhada de 5 minutos. Mas eu não arriscava, entendeu? É um ponto um pouco polêmico que o pessoal fala, porque eles associam o hijab à opressão. Quando na realidade, que nem a gente está falando aqui, eu acredito que o uso do hijab, no caso, tu ter a liberdade de poder sair, usar o que tu quiser, da maneira que tu tá confortável, tu tá usando do teu feminismo, porque as pessoas vão te julgar e vão falar mal de ti, mas mesmo assim tu tá saindo da maneira que tu se sente confortável. Voltando para a questão cultural também do país, você falou que sua família é da Palestina e que você já visitou a Palestina algumas vezes. Quando nós no Brasil aqui ouvimos falar sobre a Palestina, nós ouvimos falar sobre conflitos, Palestina versus Israel. E queria saber como é que é para você. Você é uma ativista pró-Palestina. Como é que é chegar na Palestina? Como é que vocês são tratados? Como é que realmente acontece lá, estando enxergando ao vivo? Eu conheço muita gente que fala pra mim, mas eu já fui pra Israel, tipo, eu fui super bem tratada, assim, tipo, nunca aconteceu nada comigo. E eu sempre falo assim, olha, a partir do momento que tu for pra lá, que tu fazer uso dos serviços deles, tu for conhecer o lugar, eles não têm motivo do porquê não te tratar bem, entendeu? Só que a partir do momento que tu pisa lá e tu tem a documentação palestina, aí a história é completamente outra, sabe? E eu sempre falo assim, porque eu tenho documentação palestina, então eu tenho cidadania, tenho passaporte, e eu, por lei, eu não tenho autorização de pisar no aeroporto de Tel Aviv, em Israel. Então, por exemplo, assim, eu sou do Rio Grande do Sul. Se eu fosse para Tel Aviv, eu pegava 2 voos. Eu ia de Porto Alegre para São Paulo, e de São Paulo eu acredito que tenha conexão direta. Como eu não posso pisar lá, eu tenho que fazer conexão na Europa e depois eu vou para Jordânia e aí da Jordânia eu tenho que cruzar a fronteira de ônibus e é tipo assim, uma viagem que poderia levar, sei lá, menos de 24 horas acaba levando mais de 48 horas. E aí tu entra lá, eles vão te fazer várias perguntas, tipo, por que tu tá aqui? Não sei o que, não sei o que. Então, mesmo eu tendo o direito de entrar no meu, na minha terra, no meu país, em tudo, eu ainda vou ser questionada do porquê eu tô lá. Então, eles vão te levar. Já tive casos de amigas que são ativistas também palestinas e eles têm acesso a todas as suas redes sociais. Assim que eles lançam teu nome no sistema, eles conseguem ver absolutamente tudo. Até mesmo, tipo, grupo de WhatsApp, para vocês terem noção. Então, eles estão um passo à frente, digamos assim. Inclusive, uma amiga minha que foi fazer trabalho voluntário lá, tu não pode dizer que tu tá indo fazer trabalho voluntário na Palestina. Tu tem que falar que tu tá indo para Israel e que tu vai ficar em Israel. Caso tu fale o contrário, eles vão te negar a entrada. Já aconteceu, tipo assim, diversas vezes. Como é que atualmente sua família tá por lá? A Palestina, ela tá dividida em dois territórios. Tem a faixa de Gaza e tem a Cisjordânia. A pior região, com toda certeza, é a faixa de Gaza, porque lá, inclusive agora, fazem 8, 9 dias consecutivos que Gaza está sendo bombardeada por Israel e eu não vi nenhum noticiário falando disso. Tipo, nenhum noticiário falando disso. Fazem 8 dias seguidos. E Israel, inclusive, cortou energia elétrica na cidade inteira. Então, isso aí ninguém tá falando sobre isso. Mas na região que os meus parentes moram, que é a região da Cisjordânia, que é perto de... é na região de Jerusalém, digamos assim, tu tem liberdade para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo tu não tem liberdade suficiente. Então, o que Israel faz? Eles colocam checkpoints de cidade até cidade. Eu quero ir de Hebron para Ramallah. Aí vai ter um checkpoint. Eles vão parar teu carro, tu tem que descer do teu carro, eles vão revistar teu carro, eles vão fazer o que eles quiserem e depois tu pode passar. Então, eles têm segurança, graças a Deus, tipo, eles estão bem, assim, nunca aconteceu de nenhum parente meu tá, sei lá, na linha do fogo cruzado, acabar, tipo, sendo baleado, alguma coisa, graças a Deus. Mas, tipo, eu me pergunto, assim, sabe, tipo, que vida é essa que tu tá vivendo, sabe? Que, tipo, toda vez que teu filho sai de casa, tu tem medo que alguma coisa aconteça, sabe? É isso. Muito obrigada, Hayat, por ter aceitado esse convite. Eu divulgo aqui também as redes sociais da Hayat, que é o nome dela. E siga a gente no nosso Instagram. Deixem seu like. Comentem se vocês acharam algo interessante ou se tem alguma coisa a mais para falar. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Tchau!